Amanhã, 5h30 da tarde, o Botafogo entra em campo para enfrentar o Flamengo no estádio Newton Santos. Um jogo que é muito importante para o Botafogo voltar a vencer. O Botafogo vem de uma sequência de resultados negativos. O Botafogo perdeu o primeiro clássico diante do Fluminense, e era um time alternativo, depois acaba perdendo também um jogo para o Grêmio, perde um jogo para o Vasco, tudo bem que era uma equipe alternativa sub-20, mas assim, já era a terceira derrota consecutiva, e agora novamente perde um clássico, nesse caso para o Fluminense no Campeonato Brasileiro. Então o Botafogo vem de 4 derrotas seguidas, e isso é inaceitável para um clube grande no futebol brasileiro. O Botafogo tem mais um jogo dificílimo, que é um clássico diante do Flamengo. O Botafogo com desfalques importantes, com um elenco curto, e o técnico Martim Anselmo tentando se virar da forma que dá. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar qual é a provável escalação que ele deve colocar em campo, pegando assim como base os jogadores que ele tem titulares, que ele tem em mãos, né, os jogadores que podem atuar em cada uma das posições. A gente vai tentar aqui montar uma provável escalação pro Botafogo, beleza? Deixa o like, se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo em todos os grupos de Botafogo de WhatsApp, beleza? E agora sim, vem comigo. E essa é a provável escalação do Botafogo para entrar em campo amanhã diante do Flamengo, 5h30 da tarde. Bom, o Botafogo terá o Neto como seu goleiro titular, até porque o Léo Link já viajou para Potosí. Então o Neto será o goleiro titular nessa partida. Ele vem de atuações bem abaixo, mas é o que tem no momento. O Botafogo precisa ir ao mercado, contratar um novo goleiro. Parece que o Botafogo se entende como satisfeito com o Neto e com o Léo Link. Eu já acho que o Botafogo realmente precisaria buscar um goleiro titular que passasse confiança para o restante dessa temporada. No trio de zaga, o Botafogo pode ter voltas importantes para esse confronto. Vamos lá. O Botafogo terá o Alexander Barbosa como zagueiro titular. Isso aqui é indiscutível. O Newton é uma opção para a zaga também. O Newton vem jogando como esse zagueiro no meio, né? E aí o Botafogo pode contar com a volta do Matheus Ponte, que voltou a treinar normalmente. Então acredito que o Matheus Ponte estará à disposição para formar esse trio de zaga. E aí também tem a opção do Ítalo. O Bastos provavelmente também já deve estar recuperado, teve um desgaste físico ali, nada que seja uma lesão grave ou algo do tipo. Então o Botafogo volta a ter novamente opções para a zaga. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês algo que pode acontecer nesse sistema defensivo, mas o Matheus Ponte deve ser relacionado sim para o jogo de amanhã, e o Ítalo também com certeza. E aí no meio de campo, o Botafogo perdeu o Alan, que foi expulso no jogo contra o Vasco, mesmo estando no banco de reservas. O juiz alegou que o Alan xingou ele e expulsou o jogador. O Botafogo tá com o elenco curto, não tem tantas opções assim. O Alan também já havia sentido algo no jogo contra o Fluminense, a gente precisa avaliar também essa questão clínica do Alan, mas para esse jogo ele já estava suspenso de qualquer forma porque foi expulso. E aí o Botafogo não pode contar com o Wallace Davi, e inclusive já viajou também para Potosí, porque o Wallace Davi já jogou pelo Fluminense no Carioca. Então, porque também o Bernardo Valim também já viajou para Potosí, e o Marquinhos, menino da base, foi expulso contra o Vasco e não pode jogar. E aí o Barreira vai jogar como volante, isso assim eu tenho certeza, como já foi no jogo diante do Fluminense, e provavelmente o Danilo, que não teve assim nada grave contra o Fluminense, deve atuar ao lado do Jordan Barreira. Eles dois devem formar essa dupla de volantes titular do Botafogo. Na ala, pelo lado direito, o Vitinho deve ser o titular. O Vidalba vem treinando como esse ala pela direita, como eu já havia adiantado para vocês desde que ele foi contratado. Quem assiste aqui as nossas análises no canal já tá à frente. Então o Vidalba surge como uma opção, mas o Vitinho vai ser o titular. Na ala pelo lado esquerdo, o Alex Telles deve ser o titular também, e a opção que fica sempre para entrar por ali é o Nathan Fernandes, que vem quebrando o galho como esse ala pelo lado esquerdo. O menino também, Gabriel Abdias, que é lateral esquerdo de origem, já viajou para Potosí para realizar os treinos lá com o Rodrigo Belão, que também já viajou. E aí o Botafogo terá como opções para o meio, né, o Montoro, que indiscutivelmente é o jogador que pode decidir essa partida a favor do Botafogo. O Arthur deve ser titular também, o Santi Rodrigues segue fora. E aí, cara, o Arthur, no jogo contra o Fluminense não foi nada bem, voltou a ter uma partida muito abaixo. O Arthur tem também a opção dele entrar com o Vidalba mais por dentro, mas aí não é tanto a característica. O Vidalba realmente é mais um extremo que gosta de jogar pelos lados do campo, utilizando sua velocidade. Nessa região mais centralizada eu já vejo ele com um pouco de dificuldade. Também teria a opção, por exemplo, dele entrar com o Matheus Martins, mas eu também acho o Matheus Martins um jogador que joga melhor até pelos lados do campo com mais espaço. E aí, então provavelmente teremos o Arthur e o Montoro sendo os meios do Botafogo, e muito provavelmente o Arthur Cabral será o centroavante titular.
Essa sim é a base desse Botafogo para enfrentar o Flamengo, com desfalques importantes. Porém, assim, é um time que no papel, cara, tem boas peças. O Botafogo tem peças para fazer um jogo extremamente competitivo e buscar o resultado, ainda mais jogando dentro de casa no Newton Santos. Outra opção que pode fazer o Martim Anselmi também, eu até destaquei aqui para vocês, seria o time dessa maneira, com Neto no gol, Barbosa na zaga, com Ítalo e com Matheus Ponte formando o trio de zaga. Ele poderia puxar o Newton para volante, e aí ele poderia jogar, por exemplo, com Barreira ou com o Danilo junto com o Newton. E no caso, assim seria se o Danilo não tivesse condições de jogo, né? Eu acredito que vai ter. Ele poderia puxar também o Newton para volante e jogar com o Newton em Barreira. Mas se o Danilo tiver condições de jogo, provavelmente, realmente deve ser aquela primeira que eu passei para vocês. E aí o restante do time dessa maneira. Mas eu acredito realmente nessa escalação aqui, essa primeira que eu passei para vocês. Com Neto, Barbosa, Newton, Matheus Ponte ou Ítalo, Danilo, Barreira, Vitinho, Alex Telles, o Montoro, o Arthur e o Arthur Cabral. Acredito que esse é o time base do Botafogo para enfrentar o Flamengo. O Botafogo tem um elenco curto. O que isso significa? Não tem muito como o Anselmi ficar mexendo, poupando o jogador, segurando minutagem. Se ele realmente quiser, tiver o objetivo de passar para a semifinal do Campeonato Carioca, vai ter que jogar com força máxima nesse clássico contra o Flamengo. Pelo outro lado, o Flamengo já tem um elenco maior, um elenco mais recheado, pode mesclar alguns jogadores que continuam não perdendo o seu bom nível. Então, é um ponto que o Botafogo precisa melhorar o quanto antes. Eu vi que a situação do Medina tá bem adiantada para ele chegar ao Rio de Janeiro, se tornar jogador do Botafogo. Tomara que seja verdade, porque vai trazer mais opção de volante que tá faltando nesse elenco. Mas é isso, cara. Eu quero também saber a opinião de vocês aí embaixo e quero saber o teu palpite para esse jogo. E qual seria o teu 11 principal? Meu palpite amanhã para Botafogo e Flamengo, cara, eu vou colocar aqui um resultado de 2-1 Botafogo em cima do Flamengo. Acho que é um resultado legal. Acho que é um resultado que dá pra acontecer. Mas e aí, comenta embaixo o palpite de vocês também. Beleza? Esse é o nosso vídeo de hoje. Eu ficando nessa. Abração do Francesco. É nóis e fui!